Evangelho em Pauta, com Gláucia Savim. Olá, amigos da Manhã Boa Nova, bem-vindos ao nosso Evangelho em Pauta. E o tema da nossa manhã de hoje está no capítulo 5, item 25, e fala da melancolia. É um capítulo curtinho, de 2 parágrafos, eu convido vocês a lerem depois. E ele fala desse sentimento que se apodera, da criatura e que muitas vezes deixa essa criatura prostrada, sem vontade de viver, em desacordo com aquela pulsão de vida. Segundo os psicólogos, é até um estágio mais grave até do que a própria depressão. Quando Kardec compilou essas lições dos espíritos para fazer o Evangelho, a gente estava saindo de um período em que a melancolia era até chique. Vocês imaginarem que já foi chique ser melancólico e triste. Mas depois, com o iluminismo, com a própria Constituição americana, que coloca ali a felicidade como um dos objetivos a serem alcançados pelo indivíduo e proporcionados pelo Estado, a gente passa de um período em que a melancolia era até uma coisa elegante, as mulheres não ficava bem rir, então elas cobriam assim os lábios, por desespero, acho que talvez dos dentistas da época. E aí a gente passa hoje para uma fase em que a gente tem uma coisa diametralmente oposta. A gente tem até a obrigação de ser feliz, A gente tem até aquela coisa da felicidade obrigatória, nas redes sociais, então todo mundo tem que estar feliz, bem e tal. E não é nenhuma coisa nem outra, Nós somos seres humanos e tudo bem, se a gente estiver triste. Só que a tristeza, ela costuma ter uma causa exterior, Geralmente a gente está focado numa perda, no final de um relacionamento, na perda do trabalho, numa condição de vida que é exterior a nós e que nos afeta, e afeta muito, e dói. E tudo bem doer, E às vezes a gente precisa passar por aquela dor, só que a gente não precisa passar sozinho. A gente pode pedir ajuda. E aí a gente tem a depressão, que aí já é uma causa interior, A gente tem ali uma disposição do espírito que está ali muito enfraquecido. E tudo bem também se sentir dessa maneira. Só que a gente não pode deixar isso dominar a nossa vida. E aí, como é que a gente resolve? Primeira coisa é não negando os nossos sentimentos. A gente tem que reconhecer que esses sentimentos estão se apossando de nós. Porque se a gente vai tentar mascarar isso, beber todas, ou se drogar, a gente não está resolvendo o problema. A gente está, ao contrário, conseguindo um problema a mais para a nossa vida. E a gente tem que reconstruir alguma coisa que foi quebrada ali tijolinho por tijolinho. Para isso a gente tem um monte de técnicas, a gente tem ajuda psicológica, a gente tem ajuda no nosso centro espírita por meio do auxílio fraterno, passe, A gente tem os livros que nos amparam muito, mas o mais importante é a gente lembrar que cada um de nós, foi criado por um Pai magnífico, que nos ama e que a nossa vida importa muito, E a gente não pode desistir da gente, porque a encarnação foi um presente de Deus para cada um de nós. Deu muito trabalho reencarnar, deu muito trabalho para os espíritos fazerem toda a logística para que a gente pudesse reencarnar na família necessária, com aquele corpo que a gente tem, com aquelas condições todas de contorno que a gente tem hoje. Podem acreditar. Então a gente não pode desperdiçar isso tudo, Para isso, a gente tem uma série de ferramentas que podem nos ajudar, muitas vezes, a sair desse buraco. Mas é só essa a minha recomendação. Não desiste, Você é super importante. Você é importante para você, você é importante para todos nós que estamos aqui. Obrigada.